Olá, o Personalidades de hoje está aqui, na Casa do Povo, na Câmara de Vereadores de Araranguá. Eu estou no gabinete do presidente da Câmara, Osair da Silva, o Banha. Tudo bem, Banha? Tudo bem, Karen, tudo bem? Tudo tranquilo. Alguém te chama de Osair? Atualmente mais, gente, né? Ah, é? Até porque depois que eu me formei em Direito e acabei virando advogado, o meu nome acabou aparecendo mais, até porque tu não utiliza o apelido nas petições. Doutor Banha, o senhor... Eles me chamam de Doutor Banha, né? Ah, é? Mas, na realidade, as pessoas passaram a saber qual era o meu nome, né? Uhum. Porque há muito pouco tempo atrás as pessoas me conheciam muito mais pelo apelido do que propriamente pelo nome próprio, né? Uhum. Inclusive tinham pessoas que achavam que eram duas pessoas separadas. O Osair era uma pessoa e o Banha era uma outra pessoa, né? Então agora ficou mais fácil por conta da minha profissão. Claro. E por que Banha? Olha, de vez em quando tem alguns que dizem que o meu apelido é Banha porque Banha é uma coisa lisa, né? Escorregadia. Mas não é por isso, não. Embora algumas pessoas não acreditem, mas eu fui esportista, né? Eu fui goleiro de futebol de salão por um período curto de tempo na cidade e depois eu fui goleiro de handebol por alguns anos, jogando na antiga CME de Araranguá, que era a Comissão Municipal de Esportes. Então nós tínhamos um time que disputava os Jogos Escolares de Santa Catarina e vários outros jogos, né? E foi naquele período ali que eu acabei ganhando o apelido de Banha, porque nós tínhamos um time que todo mundo tinha apelidos, né? Eu posso citar, por exemplo, o Loteca, trabalha na prefeitura, o apelido dele é daquele período. Daquele grupinho? O PES, né? O Luiz Carlos lá, o PES, que é professor de Educação Física, ele ficou com o apelido de PES. O Edevaldo do ITESC tinha o apelido de Rambo, o Toquinho da Vila. Então todos eles tinham um apelido, e naquele período ali eu era o mais gordo da turma, né? Não era tão gordo, mas era o mais gordo e acabou pegando o apelido de Banha e foi daquele período ali que esse apelido tomou conta um pouco da minha personalidade e eu acabei sendo conhecido muito mais por Banha do que pelo nome próprio. Até porque o meu nome é Osair. Quando eu digo qual é o meu nome, as pessoas, não, é mais fácil chamar de Banha do que lembrar de Osair, né? Porque Osair é um nome também não é fácil de... Que não é comum, né? Não é comum, exato. E tu te vê Banha, assim? Banha, tu te identifica? Me identifico, eu nunca tive problema com apelido. Com esse apelido eu nunca tive problema. Não é um apelido agradável, sim. Vamos e venhamos, né? Tu teu apelido de Banha, né? Se fosse mas aí, assim, seria uma coisa... entendeu? Então assim, mas não é uma coisa que me atrapalha. Eu convivo normalmente com isso. A minha família, uma boa parte deles me chama por Banha. Meu pai e a minha mãe é que acabam não chamando. Na verdade eles me chamam de Neném, porque meu apelido de criança é Neném, entendeu? Então eu tenho meu pai e a minha mãe que me chamam de Neném e tem mais uns 2 ou 3 amigos. Aí o Jair Felizmino, que é meu amigo, me chama de Neném. O Jusceli, que é contador, me chama de Neném, que foi o período que a gente cresceu junto ali na Coloninha, né? E como é que foi a tua infância, assim? Eu nasci no Manhoso, né? Eu sou do Manhoso. Eu sempre brinco que o Manhoso já teve um prefeito uma vez que foi o Lino Costa e vai ter o segundo, eu não sei quanto, mas vai ter o segundo. Mas eu nasci no Manhoso, meus pais são agricultores, né? O meu pai, na realidade, do Manhoso, a minha mãe é da Volta Curta. Eu sou sobrinho da Cida Costa, que é secretária de Saúde, né? Que também a nossa família sempre teve um envolvimento na política. Os Costa sempre tiveram um envolvimento na política. Então, até os meus 7, 8 anos, eu cresci no Manhoso. Aprendi a ler e escrever lá na escolinha do Manhoso, né, que é a Escola Isolada Manhoso. E agora ela vai ter o apelido, vai ter o nome de uma professora, que foi minha professora e foi professora do meu pai, que é a dona Tomásia. Ela conseguiu ser professora da minha família, minha e dos meus irmãos, também do meu pai. Ela foi professora de algumas gerações lá no Manhoso, né? Tu gostava de estudar? Muito. Tu era um bom aluno? Assim? Bom aluno. Precisava mandar fazer tarefa, coisa ou não? Não, eu sempre fui um bom aluno. Tem algumas histórias que a minha mãe conta que eu não sei se é verdade, né? Por exemplo, diz ela que quando eu entrei lá no Manhoso são só 2 salas até hoje. Estudava a primeira e a segunda série numa sala e a terceira e a quarta na outra, com 2 professores. Segundo a minha mãe, eu me recordo muito pouco disso. Eu estudava na primeira série, mas a partir do segundo semestre, por exemplo, da metade do ano, eu já comecei a fazer matérias da segunda série, sério. E na quarta série também, da terceira para a quarta série também do mesmo jeito.
Então, eu sempre fui meio assim, ó, eu tenho que ser estimulado para ir atrás de alguma informação, para ler e tudo mais, né? Se eu me dedicasse muito mais à leitura, eu acho que eu teria um potencial muito maior a nível de conhecimento, embora eu me considere um cidadão que, né, que tenha conhecimento de informações. Eu leio bastante, eu leio mais, lógico, notícias, livros, a gente lê pela falta de tempo, mas já li muito mais do que lia hoje livros, né? Mas sempre fui um cidadão que gostei de estudar. Sempre. Até porque a tua profissão, o direito requer muita leitura. Muita leitura. E está sempre atualizado, né? O direito na minha avaliação, é a melhor faculdade que um cidadão pode fazer. Todo mundo deveria fazer, né? Que todo mundo deveria fazer. É verdade. Seja para questão profissional ou não, mas todo mundo deveria fazer, porque tu tens um monte de informação, né? E o principal do direito é que ele te instiga em desafiar algumas situações, né? Ou seja, ir atrás de uma situação para conseguir fazer com que aquilo se estabeleça enquanto justiça, né? Isso é extremamente importante. Quando tu decidiu que queria fazer direito? Olha, eu fiz vestibular para 2 coisas na minha vida, né? A primeira foi lá, logo depois que eu terminei o 2º grau, como eu estava envolvido com esporte, eu fui fazer educação física. Tinha certeza! Mas não fiz. Não fiz. Né? Depois eu decidi não fazer faculdade por um longo período e fiz um investimento mais na minha militância comunitária, né? Comunitária e política. E decidi fazer direito porque, por conta da minha assessoria política que eu fazia e do meu envolvimento com as comunidades, uma das coisas que a gente sempre se preocupava é com os direitos. Né? E sem querer eu me aproximava e ia atrás de informações jurídicas. O que me fez, depois de um período, decidir fazer a faculdade de Direito exatamente para poder, além de fazer isso como profissão, também ter isso como ferramenta de discutir o direito das pessoas, das classes, das entidades. E, na realidade, é uma das coisas que eu faço hoje, né? Eu auxilio, hoje eu estou impedido de advogar, é óbvio, pelo fato de ser presidente da Câmara, mas na minha profissão eu advogo, lógico, para ganhar dinheiro, como diz o outro, para sobreviver, mas também auxilio um monte de entidades de forma voluntária. Né? Esse teu envolvimento com a política, na realidade, o teu envolvimento com as comunidades te levou ao teu envolvimento político ou foi um desejo de ter um cargo eletivo que te levou a abraçar muitas causas? Não, a consequência da entrada na vida política foi por conta do movimento. Né? A minha mãe tem uma formação católica muito forte, ela hoje tem uma atuação na comunidade muito forte, ela é ministra da Eucaristia, coordenadora de catequese, né? Eu fui catequista, né? Eu fui professor de ensino religioso, eu tenho formação teológica para leigos, né? As pessoas não fazem essa ligação, mas eu fui professor de ensino religioso, né? Fui coordenador do CPC da minha comunidade, né? Hoje eu não tenho mais condições de estar numa vida mais orgânica na igreja. Eu, junto com vários outros jovens da época, nós éramos adeptos da teologia da libertação, então a gente é o que, mais ou menos? A teologia da libertação é uma igreja mais voltada para a questão social e para os oprimidos. Não é uma igreja mais carismática, daquela que pensa o espiritual. A teologia da libertação trata mais a realidade das pessoas, enquanto causa que os cristãos devem lutar para mudar a realidade das pessoas, né? Então, Frei Beto, por exemplo, adepto da teologia da libertação, Leonardo Boff, ou seja, em tese era a esquerda da igreja, certo? E a gente militou por um longo período na teologia da libertação. A fundação do PT, na realidade, em Araranguá, ele aconteceu por conta da Pastoral da Juventude da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Foi dali que surgiu a fundação do PT e foi muito em virtude da nossa ligação com a esquerda da igreja, com os movimentos de esquerda católico, né? E aí a gente acabou se envolvendo nos sindicatos, fundamos sindicatos comerciários e outros sindicatos, fundamos as primeiras associações de moradores de Araranguá, fundamos a União das Associações de Moradores. Tudo isso foi um grupo ligado à Igreja Católica, né? A Associação de Moradores do meu bairro, por exemplo, ela foi fundada a partir de uma campanha da fraternidade, que falava exatamente da organização dos cidadãos em meios sociais. Foi uma ação concreta
que nós decidimos fazer da campanha da fraternidade naquele ano, dos grupos de famílias que discutiam a campanha da fraternidade lá na comunidade da Coloninha, que nós decidimos fundar a Associação de Moradores da Coloninha. Levar para a prática o que vocês estavam Exatamente estudando. Isso. E aí depois, né, é óbvio que a igreja, de um determinado tempo para cá, ela começou a fazer uma outra opção, uma opção mais na questão espiritual, mais na questão carismática, né? E automaticamente nós acabamos perdendo um pouco do espaço na igreja, né? O que fez com que alguns mudassem e continuassem na igreja atuando segundo o que a linha da igreja trabalha, e outros participando, mas não efetivamente como a gente participava antes. Hoje a religião tem que papel na tua vida? Muito de reforço, de buscar acolhida, né? Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na ressurreição, né? Então é exatamente isso, é buscar esse entendimento. E também para te sentir um pouco para te não sentir que tu está autossuficiente em algumas situações. Porque a vida nos leva a isso em vários sentidos. Chega um determinado tempo da tua vida que, se tu adquire bens materiais ou se tu adquire qualquer coisa, tu acha que tu não precisa de mais de nada, né? Tu acha que está acima de todo mundo, acima de todos, e aí tu acaba tendo comportamento que não é da tua origem, não são dos teus princípios, né? E essa vivência comunitária, essa vivência sempre ligado àquilo que a gente veio, nos faz crer que nós temos um lado na sociedade. Tu acha que tem alguma coisa na tua trajetória até aqui, até hoje, que tu gostaria de não ter passado, ou foi algo que tu poderia ter feito diferente, alguma coisa que tu voltaria e faria diferente? Alguma coisa que não foi tão positiva? Não, teve um período da minha vida que eu investi muito na militância, esqueci da minha vida pessoal e tive sérios problemas, financeiros inclusive, né? E isso é uma das coisas que eu recuperei às duras penas depois, por um período, né? Mas é uma coisa que eu pensaria, não deixaria a minha militância, mas não me dedicaria completamente à militância sem, por exemplo, eu poderia ter começado a estudar muito antes. Eu fui estudar Direito depois dos 30 anos, eu me formei com 34, 35 anos. Uma outra coisa que eu também tive que recuperar, por um período da minha vida, eu abandonei completamente a questão da igreja, não participava de nada, foi uma coisa que eu recuperei depois, muito por conta, não por conta de militância política ou alguma coisa parecida, mas por desejo mesmo, por sentir que aquilo fazia falta para mim, né? Então hoje eu voltei a ter relacionamentos que eu acabei por conta das minhas decepções políticas, porque na realidade, as pessoas não sabem, mas eu fui candidato 7 vezes. Certo? O que te fez? A primeira tudo bem, é normal, a segunda acho que também é normal, a terceira até meio normal. A partir da quarta o cara já é meio maluco, ele já não é normal. O que te fazia aí? Primeiro, eu acho que eu gosto mais da eleição do que propriamente do mandato. Realmente é muito divertido. É que eu fui candidato num período em que o PT não tinha expressão nenhuma na cidade. Certo? Nós só fomos eleger vereadores em 2000. Então eu fui candidato em 1988. Eu tinha 21 anos de idade. Certo? E eu brinco que às vezes eu acho que nem o meu pai votou em mim, porque era na época do PDS e do PMDB. E querendo ou não querendo, todo mundo era ligado ao PDS ou ao PMDB. Falar em PT em 1988, embora o PT já tenha sido fundado um pouco antes, mas nós estávamos meio que ainda numa abertura política, né? Era ousadia nossa querer enfrentar, né, o pessoal da... Em 1990 nós fundamos a UAMA, né, que passou a ser uma ferramenta importantíssima da nossa luta na cidade. Fundamos também o Sindicato dos Comerciários, que também passou a ser uma ferramenta importantíssima na nossa luta. E eu lembro que quando eu terminei as eleições de 1988, eu fiz 69 votos em 88. E eu lembro que nós fizemos uma reunião de avaliação, né? E lá na Coloninha nós tínhamos 3 filiados no PT. Era eu, o Nilson Matos e a Cida, minha tia. E eu fui candidato a vereador e o Nilson era candidato a vice-prefeito. E a Cida ajudava na coordenação da campanha. E eu lembro que logo que terminou as eleições nós fizemos uma avaliação e eu disse assim, olha, eu vou ser candidato na próxima eleição. E vou ser candidato e vou trabalhar para mim ser o vereador mais votado do PT na próxima eleição.
E na realidade, eu fui o vereador mais votado do PT nas eleições de 92 e de 96. E nenhuma das duas alcançou a legenda. Nós só fomos ter legenda em 2000. Né? Então essas 3 eleições que eu participei, nós participamos assim sem ter, não sabendo que seria difícil alcançar a legenda. As 2 eleições de 88 e 92, nós fizemos votações de 500 votos para prefeito. A de 96, que foi quando o Sandro foi candidato pela primeira vez, nós subimos para cerca de 2.700 votos. Mas ela também aconteceu desse jeito porque nós tivemos uma administração ruim, do ponto de vista da população, que era a administração do Nery Garcia, e nós tínhamos um crescimento do movimento comunitário. A UAMA já era muito fortalecida, certo? Então a gente já tinha lideranças comunitárias que pensavam uma nova política. Então o resultado disso fez com que o PT naquela eleição fizesse um pouco mais de votos. Fizemos 2.700 votos, o que foi uma surpresa. E na época nós tivemos também outras candidaturas, né, ligadas ao campo da esquerda. Então aconteceu isso. Depois, a eleição de 2000 foi a eleição que nós alcançamos legenda e elegemos 2 vereadores. E naquela época, né, eu e a minha tia fomos candidatos. Eu e a Cida. Dividiu A Cida foi eleita vereadora, né, e eu fiquei de suplente. E nós assumimos, inclusive, um período a Câmara junto. Eu e ela assumimos, nós tínhamos rodízio e nós assumimos. Eu acho que foi pela primeira vez na história da Aranaguá que tia e sobrinho, ou sobrinho e tio, acabaram tendo uma participação no mesmo período nas eleições. Na eleição de 2000, e na realidade eu comecei a minha faculdade final de 99, início de 2000. Então a eleição de 2000, eu fiz ela no início da minha faculdade, e sem parar a faculdade. Aí, em 2000, o Décio ganhou a prefeitura de Criciúma. Aí eu fui convidado aí para a administração, não só eu, outras pessoas de Aranaguá também foram, e eu fui para Criciúma. Na eleição de 2004, eu não participei do processo eleitoral. Aliás, fazer um parêntese aí, até a gente chegar na eleição passada, só para eu não esquecer. É uma característica bem peculiar, assim, bem do PT, de quando uma administração assume determinado município, digamos, aproveita outras lideranças de outros municípios para ir para aquela administração. Que objetivo que tem? É ampliar conhecimento ou é só uma obrigação política? Qual é o objetivo? Porque isso é bem característico, né? Não, no nosso caso, não é nem aproveitamento, não é nem porque tem que ajeitar politicamente alguém, né? Mas na época, quando eu fui convidado para ir para a prefeitura de Criciúma, é porque eu tinha recém deixado a direção estadual do partido. Eu era da executiva estadual do PT. Eu era secretário de movimentos populares do PT, do estado de Santa Catarina. Eu era profissionalizado, eu era liberado pelo PT de Santa Catarina, certo? Então, e ali nós tínhamos criado a Secretaria de Governo em Criciúma e tinha o orçamento participativo e tinha uma articulação municipal de relações com as comunidades. Então, na realidade, eu fui levado para Criciúma para cumprir com o papel de fazer a articulação entre o governo e as associações de moradores, as entidades organizadas do município. Depois, quando eu virei secretário de habitação, é porque eu fazia parte na época, hoje não tenho mais tanta ligação, com um movimento nacional por reforma urbana. Eu era do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Eu ajudei a ocupar muita terra aí por esse Brasil afora para garantir habitação para algumas pessoas, né? Então eu era do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e pertencia a uma entidade nacional, que era a ANAMPOS, que era a Articulação Nacional por Política de Reforma Urbana. Então foi por conta disso também que eu virei secretário de habitação. Hoje, né, depois de 30 anos de fundação do PT, 30 e poucos anos de fundação do PT, tu já tem vários quadros formados. Mas num período não muito longe, as primeiras administrações nossas, tu não tinha quadro formado. Então, se tu tinha uma experiência numa cidade que deu certo e acabou perdendo aquela cidade, tu acabava trazendo algumas pessoas exatamente pelo acúmulo que já se tinha de trabalho do modo petista de governar. Que nós temos uma cartilha que é o modo petista de governar. E as pessoas, mas não conhecem a realidade. Não, o orçamento participativo que nós implantamos em Aranaguá é o mesmo implantado em Porto Alegre, é o mesmo implantado em Criciúma, é o mesmo implantado em qualquer lugar no Brasil.
Não se inventa nada na realidade. O que se tem é um modo petista de governar, na questão habitacional, na questão educacional, na questão da moradia, né? Tá, aí tu não foi candidato naquela eleição? Não fui em 2004. Aí nós elegemos o Geraldo Mendes. Foi eleito Geraldo Mendes na época, foi o único vereador que nós elegemos. Por quê? Porque naquele período baixou de 15 para 10 vereadores. Aí automaticamente nós elegemos só a metade da bancada. Elegemos o Geraldo Mendes na época. Nós tínhamos a Cida e o Celso como vereador. A Cida não foi candidata, foi só o Celso. E nós acabamos elegendo o Geraldo, né? E aí depois chegou 2008, como é que tu decidiu assim, não, eu quero ser candidato de novo? Eu tenho uma situação que é engraçada. Quando nós ganhamos a prefeitura de Criciúma, né, aqui em Araranguá tinha, por um bom período, as pessoas diziam que eu não morava em Araranguá. Embora eu sempre tivesse uma ligação com Araranguá. Até hoje tem gente que diz que eu não... Pergunta se eu moro em Araranguá. Eu moro em Araranguá, óbvio. Nunca saí da coloninha, né? Mas esse período que eu saía e trabalhava fora e voltava é onde as pessoas... Nós ganhamos a prefeitura, nós reelegemos o Décio em 2004, certo? Aí depois veio o processo da cassação do Décio. Quando nós elegemos o Décio em 2004, nós começamos a fazer logo depois o debate de quem continuaria no governo. E eu era um dos nomes que ficaria no governo, continuaria no governo, né? E por conta disso eu já estava, como eu não tinha sido candidato em 2004 em Aranaguá, eu já estava fazendo toda uma mudança na minha vida. Nesse período eu já tinha conhecido a minha esposa, né? Eu já tinha tido meu primeiro filho, entendeu? Então, assim, então eu estava, e ela de Sara, mas morava em Criciúma, trabalhava em Criciúma, trabalha até hoje em Criciúma no Sesc, ela é funcionária do Sesc. E aí eu comecei toda uma mudança de vida. Comecei, vou me integrar à vida de Criciúma, politicamente inclusive, né? E aí foi quando veio a história da cassação do mandato, né? E aí, não sei se você lembra, o presidente da Câmara, né, o Pacheco, que assumiu, do PP inclusive, né? O Pacheco assumiu. E aí foi feito um acordo entre PT, PP e PMDB para administrar durante o período que o processo rodava a três mãos, vamos dizer assim. E aí, nas escolhas que foram feitas, eu fui um dos secretários que foi decidido continuar na administração. Então, meu pai sempre diz que eu tenho isso, eu trabalhei, fui secretário do PP por um período. Que o Serginho Pacheco era o prefeito, interino, é óbvio, né? E aí nós tínhamos 3 secretários, se eu não me engano, do PT, 3 do PMDB, 3 do PP, tal, era uma mistura lá, e isso ficou até a decisão final no TSE do Décio, né, lá no Supremo. E aí quando houve a decisão realmente, todos nós se afastamos do governo, né? Saímos do governo. E aí logo, isso foi em 2005, né? Aí o que aconteceu? Eu, de lá, né, naquela correria, fazer para onde vai, para onde não vai e tal, aí o Fritz, Zé Fritz era o secretário nacional da pesca. Aí naquele período eu fui prestar um serviço para o Ministério da Pesca, por um período. Aí depois, tem que voltar para Arananguá, né? Porque lá eu já tinha me formado em Direito, mas não tinha feito a prova da OAB ainda, tinha me formado em 2004 já. E aí eu voltei para Arananguá, e aí aqui, discutindo politicamente, aquela coisa toda, vai para lá, vai para cá, eu virei candidato a deputado estadual em 2006. E o que tua esposa achou? A minha esposa, ela é muito tranquila nisso, né? Ela é uma baita companheira, ela acompanha, ela me apoia nas minhas decisões políticas, né? É uma coisa que a gente discute muito em família, né? Os meus filhos, inclusive, participam desse debate. Eu tenho um filho de 7 para 8 anos, ele também dá opinião em relação a isso, mas é uma baita companheira, ela está sempre junto nessas minhas empreitadas. Nem poderia ser diferente, né? Seria impossível fazer o trabalho que tu faz se não tivesse... Não, na realidade, assim, a questão a Anícia é a minha segunda esposa, né? A questão do relacionamento, com relação à questão política, ela é muito séria. Porque, às vezes, tu tens que abdicar de um monte de período junto à família, né? E aí, é óbvio que existem as cobranças disso, né? Se tu não tens uma família que te apoia, ou seja, daí tu tem que decidir o que tu vai fazer da tua vida. Ou tu segue a vida política, ou tu abandona a vida política e vai ter a vida familiar, né? Mas a política, para alguns, ela é tão embriagante que tu convive bem com a família e faz as coisas dar certo, senão tu acaba perdendo um ou outro sempre, né?
A gente vai continuar falando, conversando mais, a gente vai entrar no segundo bloco, um pouco mais sobre a vida do Osair Banha da Silva e a gente volta já já, não sai daí.